É um prazer, uma alegria novamente poder estar aqui, para que possamos continuar essa série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia. E o nosso tema de hoje é escuridão no dia do sol. Eu convido você a acompanhar comigo um pequeno tópico do livro. De certa maneira, a história da humanidade é uma triste saga da rebelião contra Deus. Embora haja pontos brilhantes nas páginas da história, é mais frequente que essas páginas estejam manchadas com as cicatrizes do pecado e da desobediência. Deus não criou pecadores. Ele fez os seres humanos com caráter nobre, pessoas que eram naturalmente inclinadas a ser bondosas e caridosas, a ter pensamentos puros e a colocar os outros em primeiro lugar. Mas Ele lhes deu o poder da escolha. Quando nossos primeiros pais escolheram o caminho da desobediência, tudo mudou. Infelizmente, irmãos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles preferiram escolher o caminho da desobediência, Eles duvidaram, de Deus, e a consequência da dúvida foi que eles caíram na tentação, foram enganados e, consequentemente, veio a maldição para esse mundo, através da entrada do pecado. Mas o problema do jardim, da queda do homem, da humanidade, na verdade, foi as consequências que isso iria causar ao longo da história. Ao longo da história, o ser humano foi se afastando cada vez mais. O interessante é que no jardim, o homem se afasta de Deus. E toda vez que o homem peca, ele começa a se afastar de Deus. Ele continua se afastando de Deus. E quando nós se afastamos de Deus, quando nós deixamos de cultuar a Deus, de adorar a Deus, o ser humano acaba colocando uma outra pessoa no lugar de Deus. O ser humano tira Deus do centro e começa a adorar a criatura, colocando assim a criatura no lugar do Criador. Isso é uma das consequências do pecado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse exato momento em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Só que antes vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, ó Deus, novamente para estudar a Tua Palavra. E te pedimos humildemente, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. A Tua unção através do Espírito Santo. E que Ele, ó Deus, possa falar aos nossos corações. E que Ele, ó Pai, possa me usar nesse exato momento. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Abençoe, Senhor, todos aqueles que já estão assistindo, todos aqueles que irão assistir, para que a mensagem chegue de acordo ou conforme a Tua vontade. No doce nome de Jesus, guarda-nos do mal. Amém. Bom, então a palavra do Senhor diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Irmãos, a consequência da queda, a maior tragédia da queda de Adão e Eva, se a gente fosse enumerar aqui, fazer um tópico,
ou tópicos da queda, as principais características da queda, ou as principais consequências da queda, essa que é a palavra correta, no topo da lista estaria que nós tiramos Deus do centro. Nós perdemos a essência, a alegria de estarmos diante de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou no nosso DNA. Quando Deus nos criou, Ele colocou no nosso DNA a essência da adoração. Todos os seres humanos têm sua essência genética a adoração. E a principal consequência nesse DNA, dessa genética de adorador, foi que o ser humano parou de prestar culto a Deus, como diz a palavra, e começou a colocar a criatura onde deveria estar o Criador. E o ser humano, ao passar do tempo, ao longo da história, foi se corrompendo cada vez mais. E assim o ser humano perdeu o quê? Perdeu a essência. E muitos, dizendo-se sábios, a palavra de Deus diz que se tornaram loucos. A adoração que era pura se corrompeu em loucura. E a humanidade, ao longo da história, ao longo dos séculos, tem adorado a criatura no lugar do Criador. A humanidade tem se prostrado para a criatura, deixando assim de lado o Criador. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens e até de animais. E as consequências dessas práticas veio em forma de maldição para a humanidade. Vemos a dor, vemos o sofrimento, vemos as doenças, vemos a morte, entre outras consequências. Porque quando eu e você, quando você e eu perdemos a essência de adorar a Deus, quando nós paramos de adorar a Deus, nesse exato momento, eu e você estamos adorando o inimigo de Deus. E não importa o meio da sua adoração, Ele não quer saber. O importante é que você pare de adorar a Deus. É isso que ele pensa. É isso que o diabo trabalha, para que você deixe de adorar a Deus e que você pode adorar qualquer coisa, menos a Deus. É assim que Satanás tem trabalhado, corrompendo a mente humana desde o jardim. E ele tem conseguido êxito. Ele tem conseguido vitória. O interessante é que com a queda, o homem se afastou dos princípios santos. Ao perderem essa essência, eles estavam adorando a si mesmo em lugar do Criador. E a triste realidade é que no céu, Lúcifer, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da vida, quis ser o Deus de si mesmo. E agora ele tenta colocar na mente das pessoas desse mundo essa mesma ideologia, essa mesma filosofia. E ele tem conseguido afastar as pessoas de Deus. E ele tem levado as pessoas a adorar a si mesmo, deixando Deus de lado. Como ele fez no céu. Ele começou a adorar a si mesmo.
e corrompeu a terça parte dos anjos a cometerem o mesmo erro. E quando ele foi expulso do céu, os nossos pais aceitaram a sua ideologia e, infelizmente, o mundo entrou em ruínas. O mundo entrou em corrupção a partir do momento da queda. E ao longo dos tempos, civilizações após civilizações têm adorado a criatura no lugar do Criador. E eu destaco aqui o culto ao Deus Sol. Satanás trabalhou muito forte para que nações, várias nações do planeta Terra, se rendessem a ele de uma forma camuflada, porque é assim que o diabo chega, disfarçado, e ao longo da história ele tem enganado as pessoas e tem levado as pessoas a adorarem a criatura no lugar do Criador. Um dos mais velhos componentes da religião romana, oriundo dos povos dominados, mais precisamente do Antigo Egito, o culto ao Deus Sol é uma prática que vem se espalhando há séculos. E Satanás tem levado essa adoração e tem corrompido as pessoas com esse segmento. E assim está se cumprindo a palavra que diz: adorando a criatura no lugar do Criador. Irmãos, essa adoração ao Deus Sol, ela aqui tem como ponto de partida o Egito. Os egípcios adoravam ao Deus Sol, Hardum. Eles prestavam culto a esse Deus Sol. E toda a nação egípcia se contaminava com essa falsa adoração. Eles se inclinavam para adorar o Deus Sol. E assim se corromperam e se corrompiam cada vez mais. E, mais uma vez, a profecia se cumpre, né? Colocando a criatura no lugar do Criador. Uma outra grande e importante civilização também adoraram o Deus Sol. Os babilônios adoravam o Deus Sol Marduk. Marduk era o Deus Sol babilônico. E toda nação se prostrava para adorar a Marduk. E todas as conquistas naquela nação era dedicada ao Deus Sol Marduk. Embora aqui Babilônia tinha vários tipos de conceitos religiosos, mas o que mais se destacava era esse: a adoração ao Deus Sol Marduk. Os assírios também adoravam o Deus Sol, Shashms. E assim, mais uma civilização, né? Aqui, né? A civilização dos assírios eram adoradores ao Deus Sol. Eles se inclinavam também para essa triste e terrível prática. Uma outra civilização que também adorava o Deus Sol eram os gregos. Hélio era o Deus Sol dos gregos. E também essa importante civilização, ao decorrer dos séculos, também prestava culto ao Deus Sol e também colocava uma criatura no lugar do Criador. Uma outra civilização, os persas adoravam o Deus Sol Mitra. Mitra era o Deus Sol dos persas. E aquela nação também colocava a criatura no lugar do Criador. Os romanos também adoravam o Deus Sol.
Os incas e os maias também adoravam o Deus Sol. O culto ao Deus Sol também era comum na África, Índia e por toda a Ásia. Eu poderia acrescentar aqui outras civilizações, mas hoje eu vou apresentar apenas essas. Então, todas essas importantes civilizações do planeta Terra eram inclinadas para adorar o Deus Sol. E foram todas iludidas, enganadas, assim como Eva foi enganada no jardim. Todas essas civilizações foram enganadas por Satanás ao decorrer da história, ao passar dos séculos. E todas essas civilizações colocaram a criatura no lugar do Criador. Renderam adoração à criatura e esqueceram de adorar o Criador. Será que hoje, nos dias de hoje, será que a humanidade não tem cometido o mesmo erro? Aí você pode me perguntar, mas como assim, Diego? Como assim? Ninguém hoje, as pessoas hoje, as nações hoje adoram a Cristo, adoram talvez a Buda, mas o Deus Sol não. Você tem certeza disso? Porque tem certeza que a igreja onde você está, isso é evangélica. Será que a tua igreja não está adorando ao Deus Sol? Tem muitos evangélicos enganados que estão adorando o Deus Sol. Esse era um dos principais medos do apóstolo Paulo. Ele temia que a igreja fosse enganada como Eva foi enganada no passado e que a igreja se inclinasse para Satanás. E tem muitas igrejas, tem muitos centros religiosos que está acendendo uma adoração não para o Deus do céu, mas para o Deus Sol. Olha o que está escrito aqui em Ezequiel 20, versículo 12, que diz assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Forte isso. A Bíblia diz que Deus separou o sábado como um dia especial, como um dia completamente dedicado a Deus. Durante 6 dias, Deus está com você no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola. Mas no 7º dia, a palavra de Deus diz que Deus deseja que você saia de sua casa e tenha um encontro especial na casa de Deus. Durante 6 dias, Deus está com você em sua casa. Mas no 7º dia, Deus deseja receber você na casa dele, a igreja. E o profeta Ezequiel diz que o sábado servirá de sinal entre aquele povo que pertence a Deus e o povo que não pertence a Deus. Temos que voltar para a palavra, para a Bíblia. Muitos estão sendo enganados por falta de conhecimento ou porque recusam o conhecimento. Homens que têm rejeitado o Espírito Santo. Mas ai daquele que pecar contra o Espírito Santo, porque este perderá a sua vida. Deus está dizendo: eu te dei os meus sábados. No contexto aqui, os meus sábados é o seguinte, irmãos: para Deus, qualquer dia onde que seja feriado, onde que tudo pare, ali é um dia de descanso, ali é um sábado. Exemplo,
no dia da independência, é um feriado. Para Deus é um sábado, é um descanso. Mas o sábado que Deus instituiu é o 7º dia, é o dia onde o povo de Deus para adorar o Criador. O sábado seria mais ou menos assim: imagine que você nasceu no dia 21 e todo dia 21 é o seu aniversário e você celebra o dia do seu aniversário. O sábado é o aniversário da criação. E nesse dia nós celebramos aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é ele? Deus. Por isso que Deus diz aqui no livro de Ezequiel que o sábado é o sinal entre o povo que obedece a Deus e entre o povo que aceita a Deus. O sábado é o sinal entre o povo de Deus e aqueles que não pertencem a Deus. E eu sei que você pertence a Deus. E talvez você não sabia disso. Mas hoje Deus está apresentando para você que o sábado é o sinal dele para este mundo. Porque no sábado Deus se apresenta como Criador do céu, da terra e do mar, de todas as coisas. O interessante é que lá no capítulo 7 do profeta Daniel, versículo 8 diz assim: e estando eu a considerar o chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Amados, essa é uma profecia muito importante para que o povo de Deus entenda. Essa profecia revela que no final dos tempos, nos últimos dias antes da volta de Jesus, iria se levantar um movimento religioso neste mundo que iria falar contra a lei de Deus, contra os princípios da obediência a Deus. E o interessante, irmãos, é que essa palavra, essa profecia tem se cumprido em nossos dias, sim. Porque as pessoas estão ouvindo mandamentos de homem. Igrejas têm ensinado doutrinas humanas e têm esquecido a doutrina bíblica. Igrejas têm ensinado mandamentos humanos feitos por homens. Igrejas têm rejeitado os mandamentos escritos por Deus. É isso mesmo. Deus escreveu 10 mandamentos. Deus escreveu a sua própria lei e entregou a Moisés. O diabo também escreveu 10 mandamentos e entregou também na mão dos homens. E hoje existem 2 grupos de cristãos no mundo: aqueles que ainda seguem os princípios, aqueles que ainda seguem os princípios da lei de Deus, e aqueles que rejeitam os princípios da lei de Deus. Irmãos, aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você precisa estudar mais a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a essência deste livro aqui. Este livro deve ser a sua regra de vida. Não é o que os pastores pregam, não é o que os padres
pregam, não é o que os pregadores pregam, mas é o que está escrito aqui. Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa escavar, buscar o conhecimento, pois este não é o momento de ficar se iludindo com milagres, prodígios, bens materiais, prosperidade. Não, é o tempo de conhecer a verdade, porque disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi para isso que Deus escreveu esse livro, para que esse livro abra sua mente e os seus olhos, para que os seus olhos possam enxergar a grande realidade do grande conflito nesse mundo. As mais belas riquezas, as mais importantes riquezas, as mais poderosas, mais belas riquezas do mundo está aqui neste livro, onde Deus se apresenta. Olha o que diz aqui em Daniel 7, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. O que aconteceu foi o seguinte: no passado, quando Roma dominava o mundo, as nações lutavam contra Roma, contra o Império Romano pagão, e perdiam. E uma nação lutava e perdia, e a outra nação lutava e perdia. Mas um belo dia, as nações se juntaram, 10 nações se uniram, lutaram contra Roma, e Roma foi derrotada. Mas aí o que aconteceu? Essas 10 nações se dividiram em 2 grupos. 7 nações ficaram com poder político, e 3 nações se juntaram e ficaram com um poder religioso. 7 nações unidas dominavam a política, a economia, e 3 nações ficaram com o poder eclesiástico, o poder religioso. O tempo foi passando e essas 3 nações que ficaram com o poder religioso dominaram as 7 nações. E as 3 nações cresceram de tal modo que dominaram a política e também as religiões por muito tempo. Então, por muito tempo, essas 3 nações dominaram a política, reinaram, governaram e também governaram o poder religioso, se tornando um grande império, conhecido agora como Roma Papal. Porque quando Roma pagã foi destruída, ou melhor, quando Roma Papal foi derrotada, quando Roma pagã foi derrotada, Roma continuou viva nessas 3 nações que se unificaram. E foi dessas 3 nações que continuava Roma. Roma não morreu, Roma continuou viva, porque Roma deixou de ser Roma pagã e agora se tornou Roma papal. E essas 3 nações, com o passar dos tempos, ela conquistou o mundo novamente. E agora essas 3 nações, agora Roma papal, dominava tanto o mundo político como dominava também o mundo religioso. E o interessante, irmãos, é que agora Roma papal falava contra os princípios da lei de Deus. Olha o que diz aqui em Daniel 7, a partir do versículo 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.
e proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e meio, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que esse poder, eles iriam falar contra os princípios da lei de Deus. Eles iriam mudar o tempo, eles iriam mudar a lei. Deus criou esses 10 mandamentos aqui. E esses 10 mandamentos aqui, Deus entregou a Moisés. Mas agora, o inimigo de Deus, usando essas nações, que agora existia um poder romano papal, criou essa lei aqui. Uma lei feita por homem, conduzido por Satanás. E agora nós temos a lei de Deus e a lei do homem. Temos a lei de Deus e a lei do inimigo. E hoje você tem uma escolha a fazer. A quem você vai obedecer? A lei de Deus, escrita por Deus? Ou você vai obedecer a lei dos homens, escrita por homens e inspirada por Satanás? Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quantas pessoas têm rejeitado obedecer esses mandamentos aqui de Deus e preferem seguir no erro, no engano, porque estão amando este mundo, as práticas que são realizadas neste mundo. E essas pessoas estão se inclinando para o Deus Sol. Aí você me pergunta como? Porque quando a igreja romana tirou a lei de Deus, ela tirou o sábado como dia de guarda e estabeleceu o domingo, o dia em que todas as nações que aqui foi citada hoje reverenciava ao Deus Sol, o primeiro dia da semana, conhecido hoje como domingo. A palavra domingo em inglês significa Sunday, que significa o dia do sol. Se você é um evangélico e você está celebrando, se você está adorando a Deus nesse dia, você está enganando-se ou enganado, porque este dia era o mesmo dia em que os pagãos adoravam o seu Deus Sol. Temos o sábado como dia do Senhor e temos o domingo como dia do inimigo. Quando eu e você não obedecemos aos princípios da lei de Deus, nós estamos em pecado. Deus instituiu o sábado desde a criação. Antes de haver nações, civilizações, Deus já havia colocado o sábado como dia santificado, dedicado, exclusivo para a adoração. E hoje o inimigo usou o poder romano papal para instituir um dia, o dia do sol, o dia do Deus Sol. E aqui nós temos a grande controvérsia do universo, a grande controvérsia desse mundo. Vamos adorar a Deus e o dia que Ele separou como dia de adoração, vamos adorar a Deus, ou vamos adorar o inimigo e o seu dia que Ele separou? Eu e você temos apenas uma escolha: ou escolhemos ficar do lado de Deus e do dia que Ele separou e dos seus mandamentos, dos seus princípios, ou você escolhe ficar contra Deus
e prefere obedecer aos mandamentos feitos por homem que foi inspirado por Satanás. De um lado, sábado, do outro, domingo. Sábado, o dia que Deus colocou em sua lei desde a criação, e o domingo, um dia que foi constituído por Satanás ao passar do tempo. Ao decorrer dos séculos, Satanás tem levado as nações desse mundo a se inclinarem para ele. E hoje Deus está clamando ao seu coração, para que você possa entender que nesse mundo ou nós servimos a Deus ou nós servimos o inimigo, e ele não importa se você está servindo a ele enganado. Veja o que ele fez com Eva lá no jardim e com seu esposo Adão. E com o passar do tempo, quantas pessoas foram enganadas, iludidas, e hoje você está tendo a oportunidade de entender o erro do grande conflito. Ou você adora a Deus, ou você adora o inimigo de Deus. Para finalizar o sermão de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 12, que diz assim: aqui está a paciência dos santos. Em outras versões, a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No livro de Apocalipse, quando Deus conversou com João, quando Deus revelou para João o desencorrer, ou melhor, o desenvolver da história humana, o desenvolver da igreja ao passar dos séculos, Deus mostrou o seu sinal. Deus disse: olha, a minha igreja, o meu povo, eles são tementes à minha lei, eles são obedientes à minha palavra. E agora eu vou fazer uma pequena reflexão com você. A história diz que nos dias de Noé, o mundo estava corrompido, mas Noé era temente a Deus e obedecia os princípios da lei de Deus. O resultado da sua obediência foi que Noé achou graça diante de Deus. Foi salvo ele e a sua família. Jó também era um homem obediente a Deus, temente ao Senhor e que vivia na obediência da lei de Deus. O resultado dessa obediência foi que Jó alcançou graça diante de Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus para sair de uma terra pagã, de uma terra contaminada pelo pecado, Abraão aceitou o convite de Deus. Abraão se inclinou para Deus e Abraão foi temente a Deus em tudo que Deus o instruiu, e o resultado foi que Abraão achou graça diante de Deus. Moisés também foi temente a Deus, viveu para obedecer ao Senhor, e o resultado foi que Moisés achou graça diante de Deus. Todos esses importantes personagens bíblicos foram temente a Deus e a sua lei. Aí eu pergunto, será que hoje você não deve ser temente a Deus e obediente à lei de Deus? É isso que o diabo está tentando fazer hoje em nossos dias. Mas aqui está, Apocalipse 14, 12. Deus diz que a igreja de Deus, que o povo de Deus, são aqueles que são temente a Ele e vivem na obediência dos seus mandamentos e testemunham a fé de Jesus. O próprio Jesus não revogou a lei. Jesus viveu a lei. Jesus deu o testemunho. E hoje, Deus está clamando ao seu coração: temei a Deus e darei glória. E devemos adorar ao Deus que criou o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Devemos adorar o Deus que com seu punho escreveu os 10 mandamentos, com a sua mão, com seu punho escreveu a sua lei e entregou a Moisés. Esse mesmo Deus olhou para os dias finais da história humana e disse: no passado esses homens foram obedientes a mim
e eles acharam graça diante de mim. E no final, no futuro, a igreja também tem que seguir os mesmos costumes da obediência a Deus. Não existe distorção nos princípios de Deus. Não existe distorções nos caminhos de Deus. Não existe distorção na lei de Deus. A mesma lei que Noé guardou, que Moisés guardou, que Abraão guardou, que Adão guardou, deve ser a mesma lei que eu e você devemos guardar hoje. Porque Deus tem um povo perseverante. Deus tem um povo paciente. E esses são aqueles que se inclinam para obedecer aos princípios de sua lei. E hoje Deus se apresenta para você, para dizer: meu filho, eu te amo. Eu estou batendo a porta do teu coração. O mal está vindo logo aqui. Segura na minha mão e vamos fugir das terríveis consequências que já estão caindo em nosso mundo. A situação de hoje está ruim, vai ficar pior, meu irmão. Hoje nós precisamos, como nunca, nos agarrar aos princípios da lei de Deus. Hoje, como nunca, precisamos estar firmados em Deus. Porque chegará um dia que Jesus Cristo irá raiar nas nuvens do céu. E ai de mim e ai de você, se rejeitarmos o último apelo, o último convite do Senhor nosso Deus. Ao passar dos séculos, Satanás tem enganado as nações, fazendo com que as nações adorassem a criatura, tirando das nações o Criador. Hoje Deus se apresenta como aquele que criou todas as coisas. E é no quarto mandamento que Deus se revela como Criador de todas as coisas. E esse mandamento e essa lei é um sinal entre o povo de Deus que está aqui na terra. E se você deseja ser temente a Deus, se você deseja caminhar com Deus, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Jacó, assim como Elias. Elias foi temente a Deus, foi obediente aos princípios da lei de Deus. E o resultado disso foi que Elias foi para onde? Foi levado por Deus para o céu. Enoque também. Irmãos, esse é o apelo de Deus ao meu e ao seu coração, para que eu e você possamos olhar para a lei de amor, a lei da liberdade, que é a lei de Deus, que nos livra do mal e que nos oferece o bem. Com esse pensamento, com esse propósito, eu convido você a orar comigo. Santo e eterno Deus, nós queremos adorar somente a Ti, Senhor. Nós queremos prestar culto somente a Ti. Assim como no passado, esses homens importantes que o Senhor separou, que eles deram um testemunho lindo para esse mundo, foram obedientes à Tua lei e aos Teus princípios. Nós, hoje, a última geração, também queremos fazer a Tua vontade. Também se inclinamos para adorar o Teu santo nome e obedecer a Tua santa e preciosa lei. Derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, para que elas possam enxergar, para que ela possa enxergar o caminho, a verdade e a vida, que é o Teu Filho amado, Senhor Jesus. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. Que o Senhor guarde a Tua igreja, que o Senhor faça ela prosperar em espírito e em verdade, no doce nome de Jesus. Amém. Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. De 6 dias, depois de criar a
pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, meu Deus, porque em tua sabedoria o Senhor separou um dia para a gente se reconectar, para a gente restaurar a nossa conexão contigo. E esse tempo especial não tem distância, todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras. Nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor. Por isso declaramos: depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar.